Voz Araraquarense. Cobertura das eleições 2020, com o repórter mirim Arthur Gimenez Prado. Apoio Unique Hall, Cris Impressões, Cris Refriar e Zito Alimentos. Olá para você que me acompanha pelo Instagram, Facebook, YouTube. Eu sou Arthur Gimenez Prado. Está no ar mais um Voz Araraquarense, cobertura das eleições municipais 2020 em Araraquara, finalizando as sabatinas com os candidatos à prefeitura. Hoje recebemos o Dr. Lapena do Patriota. Tudo bom, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, eu queria que você desse aí uma breve introdução, um pouco sobre sua carreira e como você chegou até aqui. Bem, eu sou araraquarense, sempre vivi aqui. Passei na faculdade de medicina, fiquei 13 anos fora estudando, me aperfeiçoando. Tive a oportunidade de ir por 2 vezes estudar na Europa, onde conheci noções de cidadania que aqui não tínhamos. Lá não existe o político corrupto, lá não existe o serviço público de má qualidade, lá o dinheiro público é respeitado ao extremo. Então eu trouxe para cá, para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal, esses valores de uma política honesta, de uma política competente e que faz tudo funcionar direito. Como médico, eu sou especialista em cirurgia plástica, formado na Unesp de Botucatu. Eu vim para Araraquara, tem uma sequela do Covid ainda aqui. Eu vim para Araraquara para atender o consultório, comecei a trabalhar no Hospital de Queimados, que foi fechado em 2003, depois fechou a Gota de Leite, o pronto-socorro da Vila, o atual prefeito fechou a Gota de Leite, o pronto-socorro da Vila. Então eu me candidatei a vereador, fui eleito, tive 2 mandatos como vereador, me preparei para fazer o que o vereador tem que fazer. Meu gabinete não era assistencialista, era um gabinete que analisava as contas da prefeitura, os pareceres do tribunal, fiscalizava as obras, as licitações, fazíamos os projetos competentes aos vereadores e acredito que exerci 2 bons mandatos. Me preparei para ser um candidato a prefeito, me preparei para ser um bom prefeito e acredito que no momento nós temos as melhores propostas, projetos, programas, um grupo extremamente qualificado, não temos políticos profissionais, não temos compromisso com partidos, somente os 2 partidos que estão coligados, pessoas competentes, pessoas que não dependem da política para nada. Então, ganhando a eleição, não teremos rabo preso com ninguém e poderemos fazer uma gestão extremamente técnica. Bom, só lembrar aqui para o pessoal que está nos acompanhando que a ordem das entrevistas foram escolhidas por ordem alfabética e ou pela disponibilidade de agenda do candidato. Bom, vamos começar então falando sobre uma proposta do seu plano de governo sobre transformar Araraquara em uma aerótrópole, fazendo aí uma interligação entre o Porto Seco de Araraquara, que fica ali do lado de Américo Brasiliense, estradas, rodovias, enfim. Como seria isso? E vale ressaltar que Araraquara, tem o aeroporto Bartolomeu de Gusmão, que até então estava com voos operados pela Azul, que tinham voltado em novembro de 2019 e foram encerrados agora na pandemia. Nós temos um excelente aeroporto equipado com uma pista grande que pode ser ampliada para que desçam cargueiros, mas ele passa o maior tempo inativo, tantos milhões de reais que foram investidos ali e que é um desperdício do dinheiro público. Nós temos grandes rodovias na nossa região, nós temos aqui a Washington Luiz, próximo a Marechal Rondon, a Anhanguera, ali em Ribeirão, nós temos um entroncamento ferroviário. Então, de Araraquara, você atinge todo o Brasil e, via aérea, o exterior. Então, o que seria esse conceito de aerótrópole? Unificar essa rede de logística, ter o terminal modal ou Porto Seco próximo, para que nós pudéssemos trazer importações para cá, através desse aeroporto, via aérea. Empresas se instalariam, teriam os seus produtos fabricados aqui, gerariam emprego, renda, impostos para o município. Isso aí seria exportado via avião ou distribuído pela malha ferroviária ou rodoviária. Com certeza, nós teríamos um benefício muito grande, porque Viracopos já está saturado. Araraquara tem todo esse potencial de logística. E acredito que seria fundamental para que isso saísse. Temos Polícia Federal, Justiça Federal, Receita Federal, até o INSS. Nós temos vários equipamentos federais que credenciariam esse Porto Seco. Bom, vamos falar agora de saúde. É uma área onde você tem muita experiência.
E uma coisa que me interessou muito no seu plano de governo seria a construção aí, barra viabilização de um hospital de baixa complexibilidade, assim desafogando os leitos da Santa Casa de Araraquara e outros hospitais públicos daqui da região. Como seria essa implementação desse hospital e também suas outras propostas para a saúde? A Santa Casa é um excelente hospital, extremamente equipado, aparelhado e qualificado, mas o número de leitos SUS é insuficiente para atingir toda essa população da nossa macro-região, são 600 mil pessoas. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa é um caso de emergência e não tem vaga, tem a dificuldade de se transferir. Nós temos cirurgias eletivas, às vezes até cirurgia de câncer, levando muitos meses para conseguir chegar ao hospital e resolver o problema. Então, um hospital de baixa complexidade, construído com recursos federais e estaduais, equipado com recursos federais e estaduais, a prefeitura teria o custeio. Concurso público, médicos, todos os funcionários de enfermagem, de físio, limpeza, copa, toda a estrutura de funcionários concursados. Eu sou contra a contratação de OS. Eu vejo que é um custo muito alto que desvaloriza o nosso servidor e nem sempre o serviço prestado é de qualidade. Nesse hospital, nós atenderíamos os pacientes que ficam ocupando um leito na Santa Casa porque precisam estar internados, mas eles impedem que esse leito gire. E eles poderiam estar internados num hospital não tão equipado, com os recursos para as patologias deles. Por exemplo, um paciente que, infelizmente, tem um câncer terminal, ele chega a ficar internado aí 40, 60 dias, 2 meses. Se ele estivesse nesse hospital, ele teria todo o tratamento humanizado, toda a medicação que fosse necessária, e esse leito estaria rodando. Né? Por exemplo, uma fratura exposta, vai ficar 2, 3 dias internado. Um paciente acamado há muitos anos, teve um AVC, uma doença degenerativa, está lá com escaras, está com outros problemas, vai ocupar esse leito da Santa Casa por meses. Ele vai ficar nesse hospital. Então, os pacientes terminais, pacientes degenerativos, pacientes crônicos, uma pneumonia, uma infecção de urina, casos leves iriam para esse hospital. Nós teríamos 100 leitos a mais, estariam desocupados na Santa Casa. Então, o paciente que chega na UPA com um quadro grave, que precisa ser imediatamente removido ao hospital, e às vezes fica dias na UPA aguardando uma vaga, ele iria direto. O corpo médico já o atenderia e resolveria o problema dele, seja uma internação clínica ou cirúrgica. As cirurgias eletivas, muitas vezes o médico marca a cirurgia que levou meses ou até anos, chega no hospital, o leito está ocupado, o paciente não consegue internar. Então, nós traríamos aí uma dinâmica de agilização para todos esses processos. Em relação à saúde, nós vamos trazer para cá um projeto que é o Caminhão da Saúde, que já existe, é só solicitar. Esse Caminhão da Saúde, ele vai a lugares distantes e é como se fosse um programa de saúde da família. Vai ter um médico que atende mulher, que atende criança, adulto, idoso, vai ter enfermeira, vai ter o biomédico, vai ter um pequeno laboratório. Então é feito o atendimento na porta da casa, por exemplo, nos assentamentos, no Bela Vista, no Monte Alegre. A história que me contaram semana passada, um dia que choveu, semana passada ou retrasada, que o pessoal do assentamento tinha consulta em Bueno, uma chuva danada, foram naquela lama, chegaram, o médico atrasou muito ou não foi, então a pessoa perde o dia. Então o Caminhão da Saúde, ele encurta a distância entre saúde e população. Ele vai ali na região onde a pessoa mora, ela vai fazer o atendimento, alguns exames mais básicos, né? Não é um mega do laboratório, mas faz os exames mais básicos, o resultado já sai, a pessoa já sai com receita e as medicações da rede básica também vão estar ali disponíveis. Né? Isso vai facilitar muito. Eu tenho uma grande preocupação com a saúde animal. Nós temos a pretensão de ajudar muito as cuidadoras que fazem um trabalho fabuloso na nossa cidade, mas também de criarmos um hospital, um mini hospital ou um pronto-socorro veterinários públicos. A mesma estrutura desse hospital de baixa complexidade. Construído com recursos federais e estaduais, equipado com recursos federais e estaduais, o corpo técnico, funcionários de carreira da prefeitura. Limpeza, veterinário, assistente, todo mundo concursado. Pessoa que tem o seu pet vai levar lá, vai ter um custo baixo, ele vai pagar as medicações, os insumos, né? Vai ter o atendimento aos animais abandonados, por exemplo, um cão que foi atropelado na rua, um animal silvestre, que vão ter um atendimento gratuito. Então, nós facilitaremos o acesso e diminuiremos o custo para as pessoas que têm o seu pet muitas vezes como um filho. Né? O amor que nós temos pelos nossos pets é um amor que não dá para medir também.
Então, não pode faltar medicação, não pode faltar papel higiênico. Uma funcionária fez uma denúncia, né? O posto não tem papel higiênico nem para o funcionário, nem para quem está, para os pacientes, borracha, lápis, papel, inúmeras coisas em falta. Então, equipar as unidades de saúde, informatizar toda a rede, não só da Unidade Básica de Saúde, do PSF, mas toda a rede da prefeitura, para que a gente não tenha papel. Então, nós teremos acesso rápido. A pessoa chega no posto, ela tem uma pedra no rim, ela tem que passar no urologista. Já marca a consulta via digital, sua consulta é dia tal em tal lugar. Encaminha um papel para a Secretaria da Saúde, depois de meses aquele papel é visto, aí de mais meses para marcar a consulta. Então, isso aí é da década de 50. Nós temos que dinamizar, o mundo hoje é digital, a pandemia deixou isso muito claro. Então, são inúmeras propostas em saúde, mas acredito que essas são as principais. Bom, vamos falar agora então na área de educação. No seu plano cita a implementação de escolas cívico-militares. Como seria isso e quais são suas outras principais propostas para a educação? Há 2 projetos de escolas cívico-militares. Aquela do Exército, que você vê, o pessoal lá, todo com roupinha, né? E que não forma soldado, ela forma cidadão. A pessoa sai de lá e vai fazer a sua escolha. E essa escola, ela aprova muita gente direto da escola para o vestibular. No Enem, medicina, engenharia, física, farmácia, bioquímica, letras, né? Porque é um estudo realmente qualificado. E tem um outro modelo de escola cívico-militar, que seriam uma escola como se fosse da prefeitura, professores, funcionários, todos da prefeitura, mas dirigida pela Polícia Militar. É um projeto de Goiás que já funciona. Então, o tenente-coronel, comandante do batalhão, seria o diretor da escola, militares estariam ali coordenando, mas as professoras da rede pública que estariam fazendo toda essa carga teórica. Então, seriam 2 modelos de escola cívico-militar. E eu acredito que a criança é a nossa esperança, é o nosso futuro, e eu tenho uma preocupação muito grande com elas. Nós temos aí centenas de nascimentos por mês em Araraquara. Essas crianças não podem ficar fora de uma creche. Nós sabemos que a maioria das famílias em Araraquara trabalham. Então, a creche é uma maneira de permitir que a família tenha uma dignidade, que o pai e a mãe possam exercer sua profissão, ganhar o seu sustento, né? Manter o seu lar. E creche, sim, já tem várias em período integral, tem algumas escolas estaduais, mas nós queremos todas as creches e escolas municipais, até o fundamental, em período integral. Isso significa que a criança entra na escola, toma o café da manhã, depois tem um lanchinho, tem um almoço, lanchinho da tarde, jantar, meio período as atividades educacionais normais. Meio período ela teria o lúdico, ela teria o cultural, ela teria a música, ela teria um envolvimento muito maior na formação do seu caráter, da sua personalidade e da cidadania. A tarefa seria feita na escola, com acompanhamento das psicopedagogas, das professoras, e teríamos também as crianças com déficit de aprendizagem, que é um número grande, né, e que acabam ficando totalmente perdidas. Marca uma consulta com o psicólogo daqui 6 meses, nisso aí já se passou o ano. Então, dentro das escolas, nós teríamos os profissionais especializados no tratamento das dificuldades de aprendizagem para essas crianças que realmente têm alguma coisa que não faz com que acompanhe direto. As tarefas seriam realizadas junto com os professores, porque muitas crianças chegam em casa, o pai e a mãe não estão preparados, não tiveram estudo para acompanhar uma tarefa de 4ª, 5ª, 6ª série. E ninguém acompanha a criança. Há relatos de crianças aí na 4ª série semi-analfabetas. Isso é um absurdo. Então, faz a tarefa, a déficit de aprendizagem, tem as várias atividades lá dentro, e essa criança não vai para a rua. Porque em várias situações que nós temos aí, a criança enfrenta violência, gravidez precoce, drogas. Muitas vezes a criança chega em casa, não tem nada para comer em casa, e vai para a rua sem nada, se expondo a toda essa situação. Às vezes os lares são desestruturados. Então, dentro da escola, passando o dia na escola, ela vai ter noções de cidadania, de respeito. Quem tem que educar é pai e mãe. Mas, infelizmente, há famílias tão desestruturadas que não tem como educar. Vai chegar em casa, há um traficante na família, um assaltante na família, né, lares completamente desestruturados, violência doméstica. E a criança vai crescer naquele ambiente achando que aquilo é o normal. Na escola, ela vai ter valores que, quando ela chegar em casa, ela vai poder fazer a escolha. Depois de 8, 9 anos, a personalidade já está formada. Então, a minha preocupação é essa. O que nós vamos fazer com as nossas crianças nessa fase? Nós vamos ajudá-las a serem cidadãos de bem. Bom, vamos falar de outra pasta que é importantíssima, que é a segurança.
No seu plano cita a implementação de uma superdelegacia que integraria aí, a PM, a Polícia Militar, né, a GCM, a Guarda Municipal e a Polícia Civil. Como seria isso? Meu vice-prefeito é o Coronel Prado, que é um especialista em segurança. E ele conheceu vários projetos. O que nós estamos propondo não são invenções nossas, são coisas que já existem e dão certo. Então, o Centro de Segurança Integrado, ele reuniria Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Guarda Municipal, SAMU, agente de trânsito. Nós monitorizaremos a cidade toda com câmeras de alta definição, instaladas nos pontos mais altos. Essas câmeras conseguem ver o rosto das pessoas, conseguem identificar a placa do carro. Os acessos e saídas da cidade, todo carro que entrar, a placa já vai ser vista, e se tiver alguma irregularidade, é um carro roubado, um carro com problemas, aquilo já vai ser notificado. Nós vamos monitorar os locais de crimes mais comuns em Araraquara, os cruzamentos mais perigosos. Se você estiver tendo um assalto, em tempo real vai ser visto, você vai identificar o meliante, a polícia já vai se dirigir. Alguém pulou um muro de uma creche, de uma escola, a Guarda Municipal vai para lá. Um incêndio, o bombeiro já direciona. Um acidente de trânsito, com a pessoa que está no chão, vai o SAMU. A pessoa ficou encarcerada no carro. Imediatamente nós vamos ter já o diagnóstico e já vamos partir para o tratamento. Então nós vamos encurtar essa distância que faz com que às vezes demore tanto para fazer um atendimento, né? Seja um acidente, seja uma violência, seja um assalto. Então nós traremos segurança de verdade. Nisso nós vamos revitalizar todas as praças. Queremos que as praças sejam centros de convivência, né? E aí nós vamos pegar e prestigiar os artistas da nossa cidade, que com essa pandemia estão numa situação terrível. Então você, com uma praça limpa, arborizada, um bebedouro, você pode fazer festivais gastronômicos, fazer um espetáculo que pode ser musical, pode ser teatral, pode ser uma feira de artesanato. Vamos levar as pessoas de volta às praças que vão estar iluminadas, bem cuidadas, né? É uma área que desde a criança até o idoso vão ter lazer ali. E com segurança. Bom, vamos falar então de meio ambiente. No seu plano cita aí que tem a ver com a segurança, né? Cita uma fiscalização ambiental, que é bem importante. Como seria isso? Eu queria também saber das suas outras propostas para o meio ambiente. Eu participei da elaboração do plano diretor, que foi feito quando eu fui vereador, já foi retalhado, já mudou muita coisa, e aprendi muito, porque eu discuti com um geólogo, com um arquiteto, com um agrônomo, trouxeram noções que eu, como médico, não tinha. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, porque nós temos aqui na nossa cidade um item que é fundamental, que é a água, em grande quantidade, em grande qualidade, mas que, se não for bem cuidada, pode faltar ou se contaminar. A água que está embaixo da gente, existe uma grande bolha chamada Aquífero Guarani, ela recebe a água das chuvas, que através da penetração no solo vai lá recompondo. Hoje, Araraquara tem um problema que capta muito pouca água superficial dos rios. A nossa captação de água está assoreada, praticamente 80%. Então, nós temos que ter um cuidado de desassorear, né, para que isso flua. Vários condomínios foram construídos na beirada, aquilo causou um dano ambiental terrível, né, quase que irrecuperável. Nós temos que pensar na gestão das nossas matas. Por exemplo, nós tínhamos 43 mil mudas que foram plantadas em determinada área. Um incêndio criminoso destruiu, um departamento foi lá, derrubou as árvores, entulhou aqueles galhos, diminuiu a área que nós tínhamos plantada, eram de um taque, inclusive. Então, se nós não tivermos essa preocupação, daqui a pouco o ar não se respira, a água não se bebe. E nós temos a questão do lixo. Nós pagamos fortuna, centenas de milhões, para o nosso lixo ser transferido lá para Guatapará. Muitas cidades, não só na Europa, no Brasil também, elas usam esse lixo orgânico como fonte de energia e compostagem. Então, você usa uma parte para fazer essa usina funcionar, claro, com filtros, para você não gerar um passivo ambiental também, e você usa uma parte para a produção de adubos, de orgânicos, que vão usar para adubar as praças do município. Temos muitas praças que podem ser cedidos aos produtores rurais, né, para utilizar nas suas plantações, que podem ser cedidos à população, para o seu jardim, para as suas plantas, para o seu quintal. Mas o principal, 2 fatores. Você não vai ter aqueles lixões com aquelas pilhas e você não vai gastar a fortuna que é gasta para fazer esse transbordo para outra cidade. Uma outra preocupação ambiental em relação aos resíduos de construção.
Ali perto do Pinheirinho tem uma montanha gigantesca que daqui a pouco vai ser o ponto mais alto do interior de Araraquara. Porque entra muita coisa e sai muito pouco. Ali eles fazem uma brita que dá para fazer, ajudar numa estrada rural, mas existe um projeto que já existe em várias cidades, Curitiba é exemplo, em que esse resíduo de construção ele é transformado numa areia que serve para fazer aqueles blocos de calçamento, guia, sarjeta, postinhos para você pôr uma placa, o nome de uma rua. E esse material tem um valor agregado. Ele pode tanto ser vendido quanto utilizado para a prefeitura, por exemplo, para pavimentar uma praça, para fazer uma estrada rural, para usar nos novos bairros que estão surgindo, com as guias, com as sarjetas, com os postinhos. Então, além de você não ter esse passivo ambiental, você gera renda, você agrega valor num material que hoje só dá gasto e prejuízo. São muitas outras propostas ambientais, mas eu tenho um foco muito grande, porque eu sei que se nós destruirmos o pouco que resta, né, no futuro vai fazer uma falta muito grande. Bom, e vamos então com as perguntas aí dos internautas. O Henrique Baú perguntou, abre aspas, quais foram, na sua opinião, os maiores erros da atual legislatura e o que faria diferente, fecha aspas. Só lembrando aqui que as perguntas foram enviadas pela caixinha de perguntas dos stories do Instagram. O pior problema dessa gestão é que é uma gestão política, não é uma gestão técnica. E a gestão política, ela contrata muitas pessoas, amigos, cabos eleitorais, pessoas dos partidos que apoiaram, né? Não valorizou os servidores estão desestimulados, eles não têm reconhecimento financeiro, eles não têm apoio para se desenvolver, tem um plano de cargos, carreiras e vencimentos que também é ruim. Então, o coração da máquina, o coração da prefeitura é o servidor. Se o servidor não está estimulado, se o servidor não está contente, aquele coração está doente. Então, a prefeitura não vai trabalhar, não vai oferecer o serviço que a população espera. Então, a primeira coisa, enxugar esse monte de comissionado, extinguir a grande maioria desses cargos, diminuir exponencialmente o número de secretarias, devolver esse grande número de carros alugados, que gastam muito combustível, celulares, valorizar o servidor. Se você tiver uma máquina enxuta, bem lubrificadinha, o serviço prestado vai ser de muito maior qualidade. Essa gestão política gerou uma dívida hoje de R$500 bilhão. Isso compete exclusivamente ao nosso atual prefeito e também ao que o antecedeu. São gestões muito parecidas. Faz 20 anos que Araraquara tem gestão política. E essa gestão política é um câncer que está corroendo a nossa cidade. Então, isso seria a primeira coisa a ser mudada. Porque, se não mudar, daqui a pouco a dívida de R$1 bilhão, os servidores mais insatisfeitos, mais cargos comissionados, e aí é uma bola de neve que você não segura mais. Bom, e para finalizar, que não dá para a gente citar todas as pastas, né? Um tempinho aí para você convencer aí o pessoal a votar em você nessas eleições. Arthur, o nosso projeto é extremamente técnico. Nós temos pessoas extremamente qualificadas no nosso grupo que não precisam de nada da política. Todo mundo tem a sua vida feita fora da política. O que nós queremos é mudar esse sistema doente, esse sistema político tem causado tanto mal à cidade de Araraquara. Eu acredito que nós temos condição, nós estamos preparados, nós temos capacidade para fazer tudo o que precisa ser feito. O nosso plano de governo está disponibilizado na página do Dr. Lapena. Ele deixa claro o problema e a solução. Nós apresentamos soluções. Nós não vamos entrar para fazer experiência. Nós vamos auditar todos os contratos, todas as licitações. Nós vamos criar prática anticorrupção, compliance dentro da prefeitura. Nós vamos digitalizar todos os processos, desburocratizar. O nosso projeto é o melhor de todos. Leiam todos com atenção e vocês verão isso. E, na minha visão, tudo que nós já ouvimos falar, tudo que nós vivemos com o PT, fica muito claro na hora de escolher o seu voto. O que nos move é isso, tirar essa gestão política, fazer com que Araraquara seja uma cidade novamente grande, uma cidade que tenhamos orgulho. Dia 15 de novembro, se você quer mudar, você tem duas opções. Se você vai votar, você tem duas opções. Você está satisfeito com o que você tem? Vote no PT. Se você quer mudança, vote 51, vote Lapena. Bom, quero agradecer você e a sua equipe pela disponibilidade
E lembrando para vocês, internautas, que encerramos as sabatinas com os candidatos à prefeitura, mas logo, logo temos também alguns candidatos a vereador aqui no Voz Araraquarense. Muito obrigada.